Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Nós Pode, o podcast das discussões sociais. Hoje vamos falar sobre uma influenciadora que tem dominado as redes sociais e as manchetes de notícia. Estamos falando de Karina Santos, uma influenciadora digital de 30 anos, natural aqui de Recife, Pernambuco. Karina é estudante de pedagogia, ativista social, e nas redes sociais ela se apresenta como influenciadora de esquerda e terrivelmente petista. Hoje nós estamos aqui agradecidos a ela, né, por ter topado estar conosco aqui no Nós Pode. Estamos felizes por estar aqui. Eu sou Alexandre Júnior, o Nós Pode tem assessoria, né, e também a produção de Ian Luca, e nós estamos aqui para poder produzir esse diálogo junto com vocês. Boa noite, Karina, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande ter você aqui. Primeiro quero falar da minha admiração pelo teu trabalho, ser solidário a esse teu momento, acho que foi isso que trouxe a gente aqui a partir de uma fala de solidariedade àquele momento que você estava passando, quando eu vi, inclusive, o que acontecia com você e com tua família. Então, para nós que fazemos o nosso pod, é uma alegria muito grande poder ter você aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Estou um pouco rouca. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento. Eu adoro falar sobre política. Na verdade, eu adoro conversar. E se a gente for trazer a temática de política, aí que eu vou me empolgar. Fica mais feliz ainda, né? Fico mais feliz ainda. Também, a política também é uma discussão que permeia o nosso canal, né? Por isso que o Nós Pode, né, o podcast das discussões sociais, ele também tem essa perspectiva de discutir as questões políticas e de trazer à baila essas discussões e trazer pessoas que estão produzindo essas discussões, por isso esse convite. Então, eu queria. O tema da nossa discussão de hoje é Karina Santos, trajetória e militância. Então, a gente vai falar desse ponto que eu toquei, mas a gente também quer falar de onde começa a tua história. Eu acho importante que as pessoas percebam que a Karina não é uma pessoa que caiu de paraquedas nessa discussão a partir desse fato histórico que foi o comentário da Michelle Bolsonaro. Que você tem uma trajetória de luta, que você está na rede. Via muito você durante a pandemia, né? Sempre que eu podia, eu estava assistindo teu canal e vendo as coisas que você postava, e também via a importância das discussões que você produzia, principalmente num momento tão, assim, tão importante como foi a pandemia, o processo da impetração do bolsonarismo no Brasil, e você sempre como uma voz potente, né? Então, eu queria lembrar para vocês que nós estamos no Spotify, que vocês podem nos ouvir no Spotify, e também se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que são as duas plataformas que a gente está presente. Começando a nossa discussão, eu queria perguntar para a Karina qual a influência do golpe jurídico imediato parlamentar da presidenta Dilma na tua militância. E aí eu estava falando para ela que a gente colocou isso aqui como um marco histórico e ela vai falar para a gente se essa militância começa, né, no golpe jurídico imediato parlamentar da presidenta Dilma, que está em 2016, ou se vem de antes disso. Seria o ponto de surgimento da tua militância? Não, eu tenho 30 anos e eu comecei a me entrosar com política a partir de 17 anos. É lógico que eu não tinha a visão política que eu tenho hoje. Inclusive, quando eu inicio a trabalhar no movimento estudantil, ele parte de uma visão negativa minha da época. Eu me lembro que tinha um estudante que estava passando em sala e convocando para o passe livre. E eu fui a única da sala que falei: vocês estão convocando a gente para participar disso, mas vocês vão quebrar tudo e depois vão aumentar o preço da passagem. E no final ele me convidou para conhecer o movimento do passe livre. E eu perguntei a ele depois lá na frente porque ele tinha me convidado e ele tinha dito que eu fui a única da turma que falou sobre, por mais que de maneira negativa. Então eu tive a oportunidade de conhecer o movimento Passe Livre, passo pelo movimento estudantil. No ano de 2013 eu entro no Levante Popular da Juventude. Do Levante Popular da Juventude de 2013 a 2015 eu já entro para o Partido dos Trabalhadores. Então, eu estou no PT desde 2015 até o presente momento. Eu costumo dizer que são 13 anos, né, de militância, passeando pelo movimento social e indo para o movimento partidário. É lógico que o marco do golpe da presidenta Dilma, ele traz a questão da gente entender o motivo do golpe
e de defender também cada dia mais a bandeira e o Partido dos Trabalhadores. Então, eu já faço um trabalho nas redes sociais já faz um tempo. Eu acredito que eu comecei por volta de 2015, 2016 para 2017. Tentei dar um suporte nesse processo de impeachment da presidenta Dilma. Eu comecei no Facebook lá atrás. Eu precisei dar uma parada porque eu engravidei em 2018, mas eu ainda continuei na militância. A questão é que eu pegava o que eu fazia nas ruas e trazia para as redes sociais. Então, por mais que eu tivesse saído em 2018 das redes sociais, eu ainda continuava nas ruas, que é o lugar de onde eu sempre vim. Então, eu começo novamente a retomar por uma necessidade, começo no TikTok e o último canal que eu fui trabalhar foi o Instagram. O Instagram ele era um perfil privado e eu achei que eu poderia contribuir no processo eleitoral do presidente Lula com 1.300, 1.500 seguidores, achando que ia fazer alguma coisa, alguma diferença, porque tinham derrubado o meu TikTok. Eu decidi abrir o Instagram para, na reta final, tentar contribuir de alguma forma. Então, a minha página no Instagram ela surge propriamente com mais ênfase na transição de janeiro mais para março, e cada dia que passava eu ia alimentando as redes sociais e terminei tendo um ano de 2023 com um crescimento muito grande, com menos de um ano de canal. A gente podia dizer, veja, você tem 30 de idade e 13 de militância, o que é muita coisa. Então, nesse sentido, você tem uma experiência ampla. Você podia dizer que o advento da pandemia ampliou essa possibilidade da gente poder se comunicar, inclusive sobre política, nas redes sociais? Você acha que isso canalizou, isso aumentou, potencializou esse acesso, né? Porque a gente, de certa forma, foi até forçado, de certa forma, a usar as redes sociais. Tu acha que, de alguma forma, tu passasse a ter um pouco mais de fluidez nas redes a partir desse momento? Eu acredito que as eleições de 2018 foi um fator para que a esquerda despertasse para as redes sociais, despertasse para a comunicação e para a necessidade do campo de disputa e de se inserir nesse espaço. É lógico que, diante da pandemia, a gente teve que criar novas formas de se comunicar e, a partir disso, a gente começa a entrar nesse campo, mas eu não acredito que seja o fator pandemia. Acredito que o fator das eleições de 2018 foi o resultado para fazer com que a militância despertasse para as redes sociais. Eu fazia o trabalho das redes sociais lá atrás, mas eu fazia muito mais por uma questão de maturidade, por uma questão de trabalhar as redes sociais como um divã. No fundo, eu entendia que aquele mecanismo era um mecanismo de comunicação, mas eu não tinha amadurecimento sobre aquilo ali e sobre o campo de disputa por meio das redes sociais. Então, hoje, eu já consigo ter uma consciência melhor sobre isso, né? À toa que eu faço trabalho nas redes sociais, eu estou em todas as redes sociais, menos o Kawaii e o YouTube, porque eu não consigo ter tempo de estar em todas as redes sociais, alimentando isso, sendo mãe, dona de casa, estudante, pegando transporte público. Então, militando, né? Porque eu tenho as minhas militâncias das redes sociais, mas eu também tenho as minhas demandas das ruas, que são as atividades partidárias, dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais, que é uma pauta que eu trago muito para dentro desse universo das redes sociais. Então, eu não tenho tanto tempo, eu queria ter mais tempo para poder me dedicar a isso. Você falou uma coisa que eu considero importante, que é o campo de luta. Eu estou na militância, eu tenho 51, eu estou na militância tem algum tempo, militância de rua, e a gente percebe que a militância, assim como o tempo, ela vai se modificando e ela vai se adequando à realidade social do momento. A rede social, ela entra na nossa vida de uma forma muito intensa, muito profunda.
E a gente passa a ver que os canais ele passam a ter o nome influenciador não é à toa, né? Porque realmente acaba sendo mesmo influência para algumas pessoas. Isso. Eu fico pensando como é que a gente pode fazer isso e produzir essa luta a partir da rede social e ter a noção, que isso que você falou para mim foi muito importante, a noção de que isso pode, de alguma maneira, influenciar no resultado de uma eleição, como influenciou no resultado de 2018. Só que de forma, até certo ponto, né, a partir da produção de robô, né, a produção de fake news, que não é uma tática nem uma prática que a gente utiliza. Mas aí, quanto tu acha que é importante hoje canais como o teu, como o de Janone, ter respostas que antigamente ficavam soltas para que as pessoas nas redes sociais pudessem interpretar a sua maneira. E assim, a esquerda poder levar um contraponto para aquilo que está sendo colocado, principalmente quando aquilo é fake news. A gente vive no período da pós-verdade, onde uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade inquestionável. A gente não pode esquecer que a gente fala para um público que discutiu terra plana no século XXI. Né? Sim. Então, qual a importância da rede social, tu acha, no sentido político da palavra? E eu digo aqui também no sentido político partidário e no sentido de talvez tocar a discussão de uma eleição. Eu acho que a gente precisa trabalhar algo a entender essa movimentação das redes sociais. A gente sabe que a classe trabalhadora ela não domina os modos de produção. Quando a gente fala de modo de produção, a gente fala sobre a comunicação. A gente não domina os grandes monopólios da comunicação, e a comunicação, quando ela chega para a classe trabalhadora, ela chega com um panfleto, ela chega com uma nota, ela chega com um jornal. A gente começa a disputar esse campo a partir desses instrumentos. Só que o capitalismo ele vai tendo as suas demandas e vai tendo suas adaptações. E com isso, a comunicação ela deixa de ser só algo que antes era na televisão, na rádio, ou através de um jornal, e passa a atuar dentro do campo das redes sociais. E a gente tem as grandes big techs, que são as grandes empresas como Instagram, Facebook, YouTube, Google, que trabalham dentro desse campo da comunicação. Mais uma vez eu reforço que a gente não domina esse campo, e as redes sociais, assim como a comunicação, ela não foi criada para que a classe trabalhadora ocupasse esse espaço. E a gente sabe que a história ela é contada através das narrativas. Então, se a gente não está dentro do campo de disputa, a gente não pode disputar a narrativa da história. Então, diante dessas demandas, o capitalismo ele passa dentro desse campo de disputa. Esse campo de disputa sempre foi ocupado pela direita. A gente viu que em 2018 o campo da direita dominou as redes sociais e as pessoas elas não se atentaram sobre a comunicação, porque por mais que o capitalismo ele faça a sua adaptação e tenha a sua demanda, tudo parte para a comunicação. A política ela é comunicação. A comunicação ela está inserida em todos os contextos e todas as etapas do desenvolvimento do ser humano. Então, a necessidade ela parte da experiência negativa do resultado das eleições de 2018. A necessidade da classe trabalhadora ocupar esses espaços. Sempre costumo dizer às pessoas que eu sei que eu tenho a capacidade de influenciar. Eu sou uma figura pública reconhecida na cidade do Recife, a nível estadual e a nível nacional. Foi importante você trazer aqui que, infelizmente, algumas pessoas me conheceram através daquela polêmica de Michelle, mas isso não resume a minha militância. A minha militância não parte disso. Esse surgimento de Michelle é justamente o confronto daquilo que eu defendo. Então, é muito importante que a gente ocupe esse espaço. E eu costumo dizer que eu sou comunicadora popular. Trabalho com comunicação para atingir um público-alvo que é a classe trabalhadora. E eu não trago entretenimento, eu faço política. Eu faço a nova forma de fazer política. Tem muita gente que tem uma visão ultrapassada sobre a política e sobre o modelo tradicional da política. E isso não cabe mais hoje dentro do contexto atual. O campo de disputa ele parte por meio das redes sociais. Então, o que eu faço é política. Eu não vendo roupa, eu não vendo
sapato, e não estou desmerecendo quem faz isso. Eu estou querendo dizer que trabalhar o conteúdo que eu faço, sendo de esquerda, termina sendo muito difícil fazer com que a pessoa se interesse ou permaneça numa página socialista, petista, que produz conteúdo político. Então, eu acho que esse despertar aí, ele parte da necessidade de convidar a militância também para poder ocupar esses espaços. Achei muito interessante o que tu falou. E assim, realmente era objetivo nosso, do nosso pod, poder falar de você para além do fato. Ou seja, o fato, a gente vai falar sobre ele, é importante, ele demarca, é um fato histórico na tua vida e tal, mas não demarca a tua militância. Eu achava importante que a gente pudesse ratificar isso, se você tivesse a oportunidade de falar. E duas coisas que você falou, eu acho que é importante a gente colocar aqui. Uma é a questão de comunicar, é fazer se compreender. Então, eu percebo muitas vezes que a gente da esquerda tem uma dificuldade de comunicar para a massa. Então, eu acho que teu canal, para mim, ele cumpre muito com esse papel. Às vezes, assim, a pessoa pode até não gostar do Janone e tal, mas a forma que ele comunica é comunicação para a massa. Ele consegue fazer as pessoas compreender aquilo que ele quer falar sobre temas, muitas vezes, que não são fáceis de serem compreendidos com relação à política. Porque nem sempre aquilo que está acontecendo dentro do Congresso e que tramita em torno de lei é fácil de ser compreendido para quem está fora daquela realidade. Então, acho que teu canal cumpre muito bem com esse papel. E o segundo ponto é essa questão da xenofobia. Eu vibro quando eu te escuto, porque eu me vejo naquilo que tu está falando e me vejo na forma com que tu está falando. Então, assim, você comunica o nosso sotaque. Então, quando você está falando ali, eu vejo às vezes aquele videozinho que tu faz no TikTok falando de coisa séria e dá uma quebrada e traz uma coisa. E eu sou fã dessa coisa porque eu compreendo verdadeiramente que a esquerda precisa aprender a se comunicar com as massas. Caso contrário, 2018 pode voltar a se repetir se a gente não conseguir. Dando continuidade à nossa discussão, eu queria trazer aqui a segunda questão da nossa discussão de hoje. Como você acompanhou, a gente já sabe que foi uma tentativa de golpe, né? Não adianta tratar de outra por outro nome. Como você acompanhou aqueles fatos e como você tem acompanhado a apuração desses fatos, a forma com que a justiça tem agido, a forma com que o STF se manteve altivo com relação à busca dos culpados, essa divisão de categorias, né? Primeiro os arruaceiros, os baderneiros, os golpistas, aqueles que depredaram patrimônio público e vindo seguindo agora nessa nova fase, chegando inclusive ao gabinete de um deputado. Como tu acompanha isso? O que é que tu espera desse desenrolar? Eu acho importante a tua visão sobre isso. Eu costumo dizer às pessoas que defender a legalidade hoje no Brasil é um ato revolucionário. Então, a lei ela é clara, atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito é crime, e eu vejo que as pessoas elas tentam relativizar isso como se você roubar, você ser corrupto ou você matar alguém é configurado crime, mas atentar contra a democracia é liberdade de expressão. Então, as pessoas elas tentam deturpar da outra narrativa sobre o dia 8 de 1 de 2023. E o dia 8 de 1 de 2023 foi estimulado por Bolsonaro, que tentou a todo custo fragilizar a democracia, que contratou um hack para tentar fraudar o processo eleitoral, que estimulou essa questão desacreditada das urnas eletrônicas. A gente tem o TSE, o TRE, que são órgãos competentes, são órgãos que trabalham dentro do contexto legal e que nunca foi questionado o processo eleitoral no Brasil. As urnas eletrônicas que elegeram Bolsonaro em 2018 foram as mesmas urnas eletrônicas que elegeram vários políticos e que Bolsonaro ele foi eleito várias vezes enquanto deputado federal pelo mesmo processo eleitoral do Brasil. Então, a partir do momento que o resultado não sai de acordo com aquilo que você queria, o que você achava, você vai questionar e fragilizar isso para dar uma narrativa de como se as eleições fossem roubadas. A gente soube que quem queria roubar as eleições, de fato, era
era Bolsonaro. Isso foi incentivado, né? O dia 8/1 foi uma tentativa de golpe, e é muito importante que as pessoas entendam que o golpe ele não necessariamente se dá pelo uso das forças militares, sabe? A presidenta Dilma sofreu um golpe institucional no ano de 2016 e não precisou do uso de forças militares para ter uma tentativa de golpe. Existem outros mecanismos, a instrumentalização do próprio poder judiciário, da própria lei, para poder trazer a narrativa que fez com que destituir uma mulher honesta que não cometeu crime de responsabilidade, a gente dizendo o tempo todo que foi golpe, que foi golpe, que foi golpe. Então, eu acredito que a gente conseguiu ultrapassar esse momento de fragilidade da tentativa, porque a gente tinha um estadista, um defensor da democracia, por mais que a democracia seja burguesa e ela não represente a classe trabalhadora dentro do ideal socialista, foi uma constituição que foi criada através do sangue, do suor e da luta de muita gente que sofreu durante 21 anos de ditadura militar. E que, se Bolsonaro tivesse sido eleito, a gente poderia estar hoje, nós não estaríamos aqui hoje. Então, trazer a punição para essas pessoas foi importante, assim como também é importante prender e punir, né, dentro do princípio legal, aqueles que financiaram o ato golpista. Assim, os bolsonaristas eles tinham consciência que atentar contra a democracia era crime. Essas pessoas foram todos adultos em sã consciência, por mais que eles tentem deturpar a narrativa, foi golpe, terroristas que queriam forjar um atentado de sítio, um GLO, que pegaram uma bomba para explodir um tanque de gasolina no aeroporto e que explodiu a bomba, só que essa bomba era caseira, então as pessoas elas destruíram Brasília, saquearam Brasília, atentaram contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Estão começando a ser punido. Eu espero que essas pessoas elas sejam punidas com rigor da lei e também espero que aqueles que financiaram o golpe também sejam punidos. Assim, a lei tem que ser para quem é da classe trabalhadora e também para quem é da elite. Então, a gente já viu o andamento do processo com relação de identificar os financiadores, assim como o deputado federal bolsonarista, que foi um dos organizadores da tentativa de golpe, e a gente sabe que o fato ele não precisa ser consolidado. A gente sabe que no direito existe o homicídio, existe a tentativa de homicídio. Não é porque você não consumou o fato que não vai ser crime. Então, o fato de você tentar contra a democracia é configurado crime. Então, acredito que Alexandre de Moraes está fazendo um papel importante para o cumprimento da própria legalidade, o estabelecimento do Estado Democrático de Direito, para que a gente venha seguir em frente, né? E o dia 8/1 de 2023 é o reflexo de um país que anistiou os algozes da ditadura militar. Então, se não tivesse anistia para os algozes da ditadura militar, talvez o dia 8/1 de 2023 não teria se repetido. Então, para que não possa existir outro dia 8/1 de 2023, tem que punir todo mundo, assim como a Argentina, que até um tempo atrás estava punindo todos aqueles que participaram do processo da ditadura militar. Então, que o Brasil, nesse contexto, siga o exemplo da Argentina, punir todos os algozes que atentaram contra a democracia, seja civil, a elite, seja parlamentares, seja policiais, membros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército. Eu acredito que todos aqueles que atentaram contra a democracia devem ser punidos. Você falou uma coisa aí que eu considerei bem interessante, que é a questão da liberdade de expressão. E no nosso país, aliás, nas redes sociais, eu percebo que as pessoas confundem liberdade de expressão com discurso de ódio e com crime, né? Porque, por exemplo, racismo é crime, homofobia é crime, xenofobia é crime, né? Você sofreu muita xenofobia. Então, eu queria que tu falasse para a gente, porque você tem esse cuidado.
E esse meme, que a gente vai falar na próxima pergunta sobre isso, esse meme que você usou com relação a Michelle, foi um meme que estava rodando aí na internet durante muito tempo. Qual o limite, você enquanto influenciadora, pessoa que tem uma quantidade grande de seguidores, qual o limite disso? Né? Qual a importância da legalização desse marco das redes sociais? O que é que você tem a falar sobre isso? Eu percebo que você tem uma preocupação muito grande no que você produz, no seu conteúdo, com esse limite, porque a gente precisa entender o limite do deboche e o crime, a institucionalização de um crime. Como é que tu vês essa discussão? Eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é um direito que é garantido pela Constituição Federal e as pessoas elas confundem liberdade de expressão com discurso de ódio. Então, o limite da liberdade de expressão é a própria lei. Você pode ter a liberdade de se manifestar desde que você não faça algo contra o outro. A partir do momento que aquilo que você defende chega no Código Penal, você está se tornando criminoso. Liberdade de expressão, você não gostar de Lula, é você não gostar do PT, é você não gostar da esquerda, é você não gostar do comunismo, mesmo que você não saiba nem o que é comunismo. É você não gostar de arroz com passa, não gostar de vermelho, é você escolher o gosto musical. Agora, a partir do momento que você começa a cometer injúria, difamação, calúnia, xenofobia, racismo, homofobia, você está partindo dentro do campo do discurso de ódio. E as pessoas elas acham que internet é terra sem lei. O que é crime fora das redes sociais também é crime dentro das redes sociais. O que a gente precisa é fazer a regulamentação das redes sociais, que é o PL 2630. E eles ficam falando que esse PL ele vai censurar e tirar a liberdade de expressão, que é uma farsa, porque a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição Federal. Nós estamos falando de um projeto de lei, e o projeto de lei ele não altera a Constituição. O que altera a Constituição é a emenda constitucional. Então, o PL 2630 é a regulamentação das redes sociais. E a comunicação e tudo que passa no Brasil é regulamentado, não é uma moda que querem colocar no Brasil. A regulamentação já acontece em países de primeiro mundo. E o Brasil, toda vez, anda na contramão do mundo. Então, as redes sociais é para justamente garantir a sua liberdade de expressão. E eu posso dar um exemplo disso, que eu posso trazer dentro do contexto da situação que eu vivenciei e que eu vivencio nas redes sociais, de ter vários bolsonaristas que me atacam direto nas redes sociais para derrubar o meu conteúdo, para que eu não fique nas redes sociais. Então, a gente precisa garantir o direito da liberdade de expressão, inclusive dos próprios bolsonaristas, porque a gente tem que trabalhar a questão da não unanimidade, porque eu parto do pressuposto que a unanimidade ela é tola, ela é burra. Então, eu parto do campo das ideias, dos ideais, seja uma pessoa de direita, seja uma pessoa de esquerda. Então, esse PL ele visa punir e responsabilizar de forma proporcional esse campo das redes sociais, a responsabilidade daqueles que cometem crime e a responsabilidade das redes sociais que propagam esse tipo de discurso. A gente tem um exemplo dos ataques das escolas, que o governo federal teve que entrar com a medida judicial para que as redes sociais excluíssem o conteúdo que incentivava os ataques nas redes sociais. Nós estamos falando da nossa soberania. Não é uma empresa norte-americana que deve dizer o que deve ser feito ou não no Brasil. Então, a gente tem que estabelecer um limite e punir aquelas pessoas que cometem crime nas redes sociais. E a gente trabalha a questão do combate à pedofilia, a questão do bullying, do cyberbullying, de perseguição, de violência. O presidente Lula assinou uma lei que tipifica, né, a questão do cyberbullying dentro do Código Penal, que tem um agravante para crianças e adolescentes. Por que o presidente Lula fez isso? Pela necessidade
de proteger aqueles que estão dentro das redes sociais, e também pelo episódio que a gente estava tendo no Brasil de discurso de ódio. Então, a gente precisa responsabilizar as pessoas que acham que o campo das redes sociais é terra sem lei, sendo que não é. Acho assim, essa discussão importante porque ela vai nos levar à próxima pergunta. Antes disso, eu queria aqui, né, falar dos nossos colaboradores, a Ferremig, Serviço de Equipamento de Soldagem, fica na rua São Mateus, 645, em Putinga. Né? O celular da Ferremig é o 9, é 81, código de área 99976-1962. Repetindo, 81 99976-1962. Lá você vai encontrar tudo para a soldagem, além também do serviço, manutenção, o serviço de manutenção. E Marta, designer gráfico, então identidade visual, logotipo, banner, material de divulgação, card, capa de livro, já disse aqui que a capa dos meus 2 livros, né, foi a Marta que fez, e são 2 capas maravilhosas. Né, o contato da Marta, dessa vez o DDD é 85, 85 98843 7109, Marta, designer gráfico. E dando sequência aqui ao nosso trabalho, à nossa discussão, ao nosso bate-papo, eu vou aqui falar da nossa próxima pergunta. Recentemente, Karina passou a ser alvo de ameaças, como a gente está falando aqui, de morte, após a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro expor o perfil da Karina em redes sociais. Isso ocorreu após Karina divulgar um meme, no qual mostra uma montagem de Michele e Jair Messias Bolsonaro presos e a legenda que tudo se realize no ano que vai nascer. Depois disso, Michele publicou uma foto do perfil da influenciadora e escreveu: terrivelmente petista, como uma boa comunista caviar, ama um dinheirinho. Eu queria aproveitar esse discurso da Michele para a gente poder discutir que a militância ela não gira em torno do dinheiro, não é? Eu queria que você tivesse a oportunidade no nosso canal de poder falar sobre isso, porque eu acho importante, porque quando ela fala, né, de terrivelmente petista e comunista caviar, é como numa determinada entrevista, um repórter pergunta para Dino como é que ele usava iPhone se ele é comunista. Então, essas pessoas que nunca leram nada sobre comunismo, sobre socialismo, que não entendem nada, né, são as mesmas pessoas que acham que os povos originários não podem utilizar, não é, de tecnologia. Eu queria que você tivesse a oportunidade de falar para as pessoas que estão nos ouvindo, não é, do que se trata essa realidade e a gente pudesse desmistificar isso que ela chama de comunista caviar. Assim, eu parto de algo que eu gosto muito de falar, que é quanto mais Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro que de Paulo. É importante dizer que quem gosta de miséria e de desgraça é o capitalismo. Acredito que foi uma difamação contra mim. Nesse quesito, eu faço trabalho voluntário, não tenho nenhum financiamento do PT ou de qualquer outro sindicato ou qualquer outro movimento social. Então, tudo que eu faço é de forma gratuita, eu utilizo o meu tempo. Né? A classe trabalhadora ela vende a mão de obra dela, e a mão de obra parte pelo tempo. Então, eu tenho um tempo que eu invisto para construir e defender os meus ideais, e isso não parte de nenhum financiamento. Sobre essa história que teve uma repercussão nacional, no dia 1 de janeiro eu republiquei um meme, e no dia 4 de janeiro, Michele Bolsonaro ela fica ciente desse meme. Eu não sabia do que estava acontecendo, não sabia nem que ela tinha reagido a mim a princípio. Eu vi várias notificações no meu celular, não tinha entendido o que era. Aí, como ela tem um selo do Instagram, ela aparece como prioridade. Aí eu vi uma mensagem que ela me marcou. Ela me enviou e era o print da minha página. Eu pensei que fosse pegadinha. Fui olhar, era de fato a página da ex-primeira-dama.
e ela expôs a minha página. Na época, eu acho que ela tinha 6,3 milhões de seguidores. Colocou um print e aquele meme, ele é a reprodução do sentimento de 60.345.999 brasileiros que gritaram sem anistia, que disseram não a Bolsonaro. E o meme que eu reproduzi, não foi eu que fiz, como você bem trouxe aqui, foi um meme que estava sendo circulado nas redes sociais. O meme, ele é a charge moderna, a gente está falando de redes sociais. E essa charge moderna, ela vai trabalhar a questão da sátira. A sátira, o deboche, a ironia, é algo que é trabalhado na política, é um sentimento que ele é expressado. E esse é o sentimento, que tudo se realize no ano que vai nascer. Então, eu não propaguei discurso de ódio, nem fake news, nem nada do tipo, porque até então é uma reprodução de um meme. Ela me marcou, expôs a minha página, falou terrivelmente petista, com uma boa comunista caviar, amo um dinheirinho. Michele nunca leu nenhum manifesto do Partido Comunista para poder falar algo sobre isso, um manifesto comunista, na verdade. E tem uma visão deturpada, e isso é parte da ignorância daqueles que nem sequer sabem o que falam por aí. Aí, através dessa exposição, ela também expôs o meu e-mail, né, que estava no meu perfil, que é um e-mail que eu trabalho para as redes sociais. E, a partir disso, eu comecei a receber uma enxurrada de ameaças e de ataques. Vale salientar aqui que eu trabalho com conteúdos nas redes sociais. Eu sempre recebo ataques de gênero e ataques xenofóbicos. Eu não estou relativizando nem romantizando, mas dentro do campo que eu atuo, é de se esperar que eu vou receber esse tipo de ataque. A questão é que Michele Bolsonaro é uma ex-primeira-dama, é uma figura pública de influência, bolsonarista, casada com Bolsonaro, que expôs a minha página para 6,3 milhões de pessoas. E que, a partir disso, eu comecei a receber uma enxurrada de ataques, e eu nunca passei por isso na minha vida. Eu nunca tive algo direcionado. Então, eu recebi ataques xenofóbicos, misóginos, homofóbicos, mesmo sendo uma mulher hétero, cis, e a gente parte daquele caso da mulher que foi agredida no restaurante do Gaiamun, que era uma mulher hétero, cis, mas que foi vítima da transfobia. Recebi ataques capacitistas, gordofóbicos, ataques contra a minha família, contra meu filho, e até estímulo de suicídio. Então, eu tive a minha vida completamente revirada. Foi algo que eu não consigo dimensionar para ninguém. Ao mesmo tempo que eles estavam me ameaçando, eles estavam se mobilizando para derrubar a minha página. E como eu entendo de redes sociais, eu percebi que ela soltou o apito de cachorro dela. E a primeira coisa que eu fiz com meu esposo: grava agora um vídeo comigo, porque minha página vai cair agora. Então, eu estava sendo ameaçada, atacada, e ao mesmo tempo estavam tentando me silenciar para não dar o direito de me defender. Então, eu tive várias entrevistas em vários jornais de mídia progressista, apareci em várias mídias tradicionais, 247, locais, 247, Fórum, ICL, foram... O MDS também, né? O Oi? Meio do Mundo. Diário do Centro do Mundo. O Diário do Centro... foram vários. Assim, teve uma repercussão nacional dentro do campo da esquerda, e depois esse caso teve uma notoriedade para a mídia tradicional. E por que chegou na mídia tradicional? Porque o que foi questionado é a responsabilidade de Michele Bolsonaro enquanto figura pública. A responsabilidade de ter uma página de 6,3 milhões de seguidores, de expor a minha página, de expor meu @, de expor meu e-mail para pessoas que odeiam o que eu faço. Para pessoas que defenderam o dia 8/1 de 2023, e as pessoas que defenderam o dia 8/1 de 2023 defender a não existência da minha pessoa e do grupo e do campo político que eu trabalho. Porque se o dia 8/1 de 2023 fosse concretizado,
a gente teria uma ditadura. E uma ditadura, eu tenho certeza que eu sairia de casa puxada pelos cabelos e levada para algum lugar. Então, essas pessoas elas vieram contra mim. Depois, eu tive que ir na polícia. Aí eu fui na Polícia Civil, na DDPP, a Delegacia da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, que é especializada em crimes de ódio. E eu fui, aí dei uma diminuída nos ataques. Depois tive que voltar na delegacia na segunda-feira. Pensei que ia dar uma diminuída. Aí depois, esse caso, ele volta à retomada porque os bolsonaristas pegaram uma fala de uma sindicalista e deturparam a fala dessa sindicalista para dizer que essa sindicalista ameaçou Michele. E eles criaram essa cortina de fumaça, porque como o meu caso saiu em todos os jornais, e os jornais da mídia tradicional, Globo, Estadão, UOL, criticou a postura da ex-primeira-dama. Então, saiu do controle e eles tiveram que tomar a narrativa, só que me confundiram com a sindicalista. Então, eu comecei a receber mais ataques, né? Aí, teve um dia que eu me acordei de manhã e fui olhar meu e-mail, me acordei com ameaça de morte, um estupro coletivo, dizendo que meu corpo ia ficar desconfigurado, que eu ia ficar feliz em ser estuprado por um ariano, me chamou de macaca preta, eu sou uma mulher branca, loira, dos olhos claros, sei dos meus privilégios numa sociedade racista. Mas por que ele me chamou de macaca preta? Porque eu sou nordestina. Então eu não sou da raça ariana, porque a raça ariana, dentro do contexto de lá do sul... Não cabe o nordestino. Não cabe. Então, dentro desse e-mail, eu descobri que tinha um link, e nesse link eu descobri que eles sabiam o meu endereço, da minha família, meu telefone, meus e-mails, senha, tudo. Eles só não têm meu título de eleitor, mas todos os meus dados. Aí eu passei por uma situação complicada no sentido de eu estou sendo ameaçada de morte, querem me derrubar e ao mesmo tempo sabe do meu endereço. Então eu fiquei numa situação muito complicada. Dentro do esperado, a gente consegue entender que isso poderia acontecer quando se trata de algo de grande repercussão. Mas só quem está na pele para saber o que é. Da entrevista, procura delegado, procura polícia, procura advogado, advogado civil, advogado criminal. Então, diante disso, surgiu uma onda também de solidariedade, grandes políticos, figuras públicas, Xuxa Meneghel. O caso teve uma repercussão tão grande que você para analisar que Xuxa Meneghel parou o tempo dela para conversar comigo no meu Instagram, para poder prestar solidariedade a mim. A presidenta Gleisi Hoffmann, do PT, emitiu nota nacional, o PT estadual, grandes políticos... Paulo Pimenta. Grandes políticos do PT, do PSOL, também prestaram solidariedade a mim, figuras públicas, atores, atrizes, os sindicatos, que eu faço trabalho com eles, e quando eu falo trabalho, não é nada em troca, é o trabalho de dar a visibilidade e a pauta daquela categoria. Então, eu fui contemplada por vários sindicatos, por alguns movimentos sociais, e tive o apoio, né, dos jornalistas, da Fórum, do 247, do ICL, dos grandes jornalistas, que me protegeram, porque é bom trazer dentro do contexto que eu fui ameaçada de morte. E não foi uma ameaça de morte, 2, 3, 4, 5. Foram ameaças de morte, dizendo que eu seria a próxima Marielle, é você, Marielle, desse jeito. Quando eu dei entrevista ao vivo, eu fui atacada. Eu fui ameaçada na entrevista ao vivo que eu dei no 247. Então, a mídia, ela me protege. Eu estou sendo acompanhada pela Polícia Civil, pela DDPP, e a mídia me protege hoje. A repercussão do caso protege a mim e a minha família. Porque se algo acontecer comigo, com a minha família, as pessoas elas vão entender de onde isso surgiu, sabe? Então, é muito importante o papel da mídia, e mais uma vez a gente traz a questão da comunicação dentro desse contexto, de me dar a oportunidade de me defender. Acho muito sério, né? Por isso a gente convidou a Karina para estar aqui hoje, gente. Porque a gente está falando aqui de ameaça
de estupro coletivo, de ameaça de morte, é uma criança de 5 anos, que é o filho dela. A gente não pode deixar isso passar barato, nem ser dito. Ameaça a família dela. Isso que você falou durante a nossa conversa, e por isso que eu falei da questão da lei e do limite, é porque quando trata da vida humana, você extrapolou todos os limites possíveis. Então, a rede social não é terra de ninguém. Ela precisa, eu acho que Dino falava muito bem disso enquanto ministro da Justiça, e assim, se você, as posturas que você tem no dia a dia na sociedade civil, elas precisam ser também cobradas dentro do mundo, dentro do universo das redes sociais. E aí eu queria, como a gente falou no começo, a nossa conversa que culminou no convite surgiu exatamente de uma solidariedade, né? Eu disse, olha, estamos juntos, espero, eu sei que a gente tem pouco para fazer, mas ao menos mostrar naquele momento que a pessoa não está sozinha. Essa era a primeira ideia. Né? Deixa eu falar aqui dos nossos canais para a gente partir para as últimas perguntas e para o encerramento da nossa conversa. Eu queria chamar vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, está lá o Podcast no YouTube. Vai lá, te inscreve, aperta o sininho lá, aperta para você poder receber as nossas recomendações quando os nossos vídeos forem postados. E segue também a gente no Spotify. Nós estamos também lá na plataforma do Spotify. Você escuta o nosso podcast, o podcast das discussões sociais. Então é só se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Spotify, também no nosso canal do Instagram. Dando continuidade aqui à nossa conversa, e também lembrar para vocês que toda quinta-feira à noite, às 20 horas, que tem episódio novo, né, do nosso podcast. Toda quinta-feira, às 20 horas. E também lembrar que tem a produção, né, e a assessoria do nosso querido Ian Luca, que está sempre aí nos bastidores, nos prestando todo o apoio para que esse trabalho aconteça. Hoje eu quero saber agora como é que estão as coisas nesse momento. Você falou até um pouquinho já sobre isso. Você tem recebido apoio das organizações civis, de luta por direitos humanos, do PT você já falou da nota da Gleisi Hoffmann. Eu vi que você teve com Lula. Né? E já que existem investigações acontecendo, você continuará ativo em busca de justiça, já tem gente sendo intimada, sabe? Onde a gente vai chegar com isso? Porque eu acredito, e aí você pode dar sua opinião, que é importante chegar até o fim das coisas, porque a gente precisa criar um limite. Sabe? E o limite é a preservação da vida, nesse caso, da tua vida, da vida do teu filho e da vida dos teus familiares. Então, como é que está isso do ponto de vista jurídico? Né? Como é que a Polícia Civil de Pernambuco eu vi, eu acho que não lembro se foi do 247, que eu ouvi você falando do apoio que você recebeu da Polícia Civil. Então, a gente usa os canais para falar mal, quando é para falar mal, mas eu acho também que a gente precisa falar bem quando a gente tem coisas boas para falar. Se você quiser aproveitar esse momento para poder falar o apoio que você teve das organizações civis, dos partidos de esquerda e também como está a questão jurídica nesse momento. A gente tem um trabalho que precisa ser elogiado, que é o trabalho da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, da DPP. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma delegacia que fica na cidade do Recife, que é especializada em crimes de ódio. Racismo, xenofobia, transfobia, homofobia. É uma delegacia que tem treinamento para lidar com os diversos discursos de ódio. O atendimento nessa delegacia ele é especializado, é um atendimento acolhedor. Inclusive, eu vou querer fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que a Polícia Civil em breve vai lançar uma cartilha. Todos os policiais, assim como o delegado, são delegados que são compromissados com aquilo que se faz. Então, eu posso dizer a você que meu medo era de chegar na delegacia e de que forma eu ia ser tratada. Meu medo era ser julgada por essa situação que aconteceu comigo, e não aconteceu isso. Meu atendimento ele foi acolhedor. E eu acho que é isso, eu tenho certeza que é isso que toda vítima precisa, de ter um atendimento acolhedor
a Polícia Civil, apesar de não ter um grande quantitativo, e são muitos casos, eles têm um trabalho muito direcionado e responsável. Eles conseguiram, são 13 pessoas, o número foi coincidência, eu juro que foi, eu juro. Eu acredito em você. Eu acredito. Eu tenho mais de 400 prints, eu não vou pegar a polícia para ter que lidar com 400 crimes de pessoas diferentes, porque a Polícia Civil do Estado de Pernambuco precisa trabalhar, existem outras demandas. A questão é que cada pessoa, ela cometeu um crime comigo, então eu queria tipificar cada crime para que as pessoas entendessem que eu passei por uma situação difícil, eu faço política, política não é algo fácil. Mas também não significa que a gente deve desconsiderar que isso pode afetar todo o contexto familiar e alterar toda a rotina e o cotidiano de uma pessoa. Então, é o recado que eu quero dar. Essas pessoas elas foram localizadas, são de vários estados. Essas pessoas elas vão ser intimadas, elas vão responder na esfera criminal e vão responder também na esfera civil, porque houve danos contra mim e minha família, contra meu filho, alterou toda a minha rotina e alterou e ainda a minha rotina ainda está alterada. Deu uma diminuída agora, voltei na delegacia, sei disso tudo, né? Porque eu tive agora recentemente lá. Não posso falar muito sobre o meu processo, porque isso vai atrapalhar as investigações, mas eu recomendo, e esse tipo de recomendação não deveria ser, mas é mais uma questão de instrução, né? Caso aconteça alguma coisa com alguém, pode ter certeza que a DDPP, que fica no Cordeiro, você vai saber que aquela ali é uma delegacia que trabalha de maneira acolhedora, né? Trabalha a questão da humanidade, da empatia com pessoas que são vítimas de discurso de ódio. Eu acho bacana você falar sobre essas coisas, e assim, e é muito bom nós sabermos que você recebeu esse apoio, porque eu já tive com pessoas vítimas de transfobia, e quando elas chegam, ou mulheres vítimas de violência, que quando chegam na delegacia da mulher são atendidas por homens, não se sentem à vontade para poder depor, ou para dizer aquilo que aconteceu, ou que aquela pergunta, mas que roupa você estava? Então, quando a gente vê que há um processo de humanização do atendimento e que você foi acolhido nesse atendimento, isso deixa a gente muito feliz. Porque é importante que a gente fale aqui, gente, a gente está falando aqui de crime. E quando ela fala de tipificação, é porque uma pessoa só cometeu vários crimes em um post, e talvez nem ela mesma saiba. Né? Porque quando ela fala da questão da xenofobia, do sexismo, da misoginia, quando ela ameaça de morte uma criança, né? Ou quando ela fala de estupro coletivo, cada coisa vai ser tipificada dentro de um universo jurídico. E essas pessoas precisam responder por isso e devem responder por isso. Teve uma coisa na tua fala lá atrás que me chamou a atenção, que eu acho muito importante, que eu acho que é aquilo que nos une enquanto esquerda, que é essa preocupação com o direito para todos, inclusive para os próprios bolsonaristas. Sim. A gente não quer aqui, como aquela ideia que a gente falou quando ela fala do comunismo caviar, ela não entende nada de comunismo, é porque às vezes as pessoas pensam que a nossa ideia é que o outro deixe de ter direito. Não, a nossa ideia é que todas as pessoas tenham acesso aos bens de consumo, como tem acesso à educação, à cultura, a lazer de qualidade. Então, isso é uma coisa que eu acho importante que na nossa fala ficou e tem ficado bem colocada. Volto a dizer, Karina, que nós estamos assim solidários à tua causa, e nós não podemos ficar calados diante de atrocidades como essa, independente de quem as cometa. Não é porque não dá para você. Eu fiquei muito tocado quando eu soube do teu filho, que só tem 5 anos de idade e que teve que conviver com toda essa realidade de violência, de opressão, de dor, né? de preocupação, porque você deve ter ficado muito preocupada no começo, no sentido de preservar
a sua segurança e a segurança Eu da acho sua que família. seria mais a questão da minha família, porque eu já estou nesse campo e eu sei que meus pais, como aconteceu de fato, e minha avó e meus familiares, e minha irmã, meus tios, minhas tias, primos, amigos, eles ficaram aterrorizados. Então eu fiquei pensando muito na condição dessas pessoas e, é lógico, do meu filho. Meu filho é uma criança de 5 anos, é uma criança inocente, pura, e saber que uma criança pura, ela é alvo de ataques porque a mãe dele pensa diferente de outra pessoa. Você trouxe algo muito importante aqui. A gente vai defender a todos, independente se gosta de Lula, do PT ou não, porque é classe trabalhadora. E classe trabalhadora é classe trabalhadora independente da ideologia. O nosso campo é fazer acontecer um projeto político que seja da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. Então, isso vai incluir o bolsonarista, vai incluir a pessoa de direita, vai incluir a pessoa de esquerda. A gente não faz esse tipo de separação. A gente sabe o grau de periculosidade, sabe quem é fascista, quem é bolsonarista, que bolsonarismo é completamente diferente de quem votou em Bolsonaro. A gente consegue ter noção disso, mas todo mundo pertence à classe trabalhadora, né? E nisso, para a gente passar para a próxima pergunta, caminhar para o encerramento do nosso podcast, nisso, assim, a gente defende, inclusive, as pessoas no Que Brasil querem que não matar sabem que são classe trabalhadora. e que querem matar a Que gente querem também, matar. né? É um contrassenso absurdo. Mas tem uma galera muito grande que comprou um apartamento em 30 anos, um carro em 6 ou 7, e ele acha que é classe média. Mas ele é classe trabalhadora. Então a nossa luta também é por essas pessoas. Minha querida Karina, me diga agora, por favor, quais os seus planos de futuro? O que é que você pensa para o futuro? O que é que está acontecendo? Que coisas já podem ser compartilhadas aqui? Esse ano é um ano muito importante para o PT, para o presidente Lula. É um ano eleitoral e existem projetos e trabalhos direcionados para esse campo. Consigo reconhecer a minha influência a nível nacional e vou instrumentalizar toda a minha influência para ajudar o PT, junto com os seus quadros, nesse campo de disputa, levando em consideração que as eleições do Conselho Tutelar mostrou o que é que a gente pode esperar desse processo eleitoral. Então, é muito importante que a gente entre no campo de disputa. A gente tem que ocupar os espaços de poder, e ocupar os espaços de poder é disputar a política institucional. E quando a gente disputa a política institucional, é para a gente poder ter mais legitimidade, força e voz para defender as causas que a gente acredita. E a gente parte através da classe trabalhadora. Assim. Eu sou terrivelmente petista, como me intitulo, sou lulista, sou socialista e meu maior compromisso é com a classe trabalhadora. Então, existem projetos direcionados dentro desse campo de disputa e vou usar toda a minha influência dentro desse processo eleitoral, porque a classe trabalhadora ela precisa ter pessoas que possam representá-las nesse espaço institucional. Acho muito, muito massa. Karina, nosso bate-papo em uma frase. Eu achei massa. Massa porque tem que trazer a questão do dialeto recifense. Você falou alguma coisa que quando você escuta eu falando, eu sempre trago essa questão do sotaque, dialeto, gíria, expressão. Eu sempre utilizo coisas do meu dia a dia e não vou mudar isso por conta do conteúdo que eu faço, se as pessoas elas vão aceitar ou não. Então, eu tinha que trazer uma gíria que é nossa, assim, massa. Gente, eu queria, antes de pedir as considerações finais da nossa querida Karina, falar dos nossos apoios, que é a Ferremig, né? Empresa de soldagem, né? Serviço de equipamento de soldagem, que fica na rua São Mateus, 645, lá na Iputinga, no Recife, o celular 81 99976 1962. Procura lá Ferreira ou Simônica. Também eles estão fazendo trabalho de manutenção e equipamento de soldagem. Então, Ferremig,
serviços e equipamentos de soldagem. Também Marta Design gráfico, identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, cards, capa de livro. O contato de Marta, agora o DDD é 85 81 85 988 43 7109. E vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube e nos segue no Spotify e também no nosso Instagram, Nós Pode Podcast das Discussões Sociais, que tem a apresentação, a minha apresentação de Alexandre Júnior e a assessoria e a produção do nosso querido Gianluca. Minha querida Karina, suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu queria que a esquerda se unisse mais. O presidente Lula precisa muito da gente, o PT também. Todo o nosso projeto político parte de uma única liderança. E a gente precisa garantir um terreno sólido para que a nossa liderança ela possa caminhar, para que ele possa defender os nossos interesses, assim como de um todo. Então, eu queria somar a minha fala dentro do contexto de que a gente precisa escutar muito o presidente Lula e o PT, e que o presidente Lula precisa muito da gente nesse ano eleitoral para as próximas eleições presidenciais. Nossa eterna gratidão pelo teu aceito. Foi um prazer ter você conosco. Gente, esse foi o nosso pod de hoje, o podcast das discussões sociais. Toda quinta-feira, às 20 horas, episódio novo, tanto no nosso YouTube quanto no Spotify. Nos vemos no nosso próximo encontro.